ideia é que a revista Sudoeste nasce graças a um apoio económico que é impossível de esquecer. Nunca poderia ser possível esta revista sem uma editora, a Editora Regional de Extremadura, da Junta de Extremadura, do Governo de Extremadura e a Fundação Ortega Muñoz, que apostam com dinheiro público por um trabalho deste tipo, no qual, infelizmente, nos dias que correm é invulgar, em todas as instituições públicas decidem apostar nitidamente pela cultura, ou pelo que hoje alguns chamam cultura de élite, elitista, e que é um conceito que não compreendo muito bem, mas que eu penso que talvez se adapte a este projeto, e eu agradeço essa aposta por este projeto. A Suroeste é uma revista que nasce numa tradição de outras revistas, muitas das quais já foram aqui ditas, revistas históricas, como a Contemporânea, como é evidente a Sudoeste da Almada Medeiros, revistas mais recentes, algumas das quais feitas pela Extremadura, Espaço Escrito, a Boca do Língua, o Canal, muitas, mas tem também uma outra revista que é um referente ideológico-cultural para mim, que ainda não foi referida e queria referir, que é uma revista fundada em 1957 em Espanha, que se chamava La Gaceta Literária, que é uma revista que teve um diálogo muito ativo com a revista Presença, de Coimbra, uma revista que estava vocacionada para ser um cenário propício para o diálogo ibérico, mas que acabou por ser um fracasso neste diálogo, porque o diretor desta publicação acabou por digamos, impor o seu critério imperialista castelhano-espanhol em relação às outras línguas e às outras culturas ibéricas, não é? E, portanto, penso que queria retomar essas cenas de caminho histórico, esse referente da revista Gaceta Literária, tendo sempre em conta esse princípio que acabou por estragar essa aventura maravilhosa que começava a ser a Gaceta Literária e que acabou por causa desse, digamos, imperialismo cultural do ponto de vista castelhano ou espanhol que queria impor o diretor da mesma, e que esperemos que na Sudoeste nunca aconteça sem dúvida. Entre os princípios que norteiam a Sudoeste aparece essa tentativa de transformar a revista num ponto de diálogo. Não muito mais do que isso, porque esta revista está feita de literatura, não tem muito mais do que literatura, e a literatura é uma matéria pobre, só tem palavras. E tentamos pôr em diálogo autores, tentamos pôr em diálogo ideias, tentamos pôr em diálogo conceitos, obras, mas talvez pensamos e temos essa ambição que pôr em diálogo as ideias e as obras e os autores já é muito, e já é, como disse o António Cândido Franco, e a percepção é correta em relação ao primeiro número, o facto de não ter aparecido nenhum texto programático. O nosso programa é esse. O programa da revista é pôr em diálogo a pessoas, pôr em diálogo línguas, pôr em diálogo culturas. Não é muito mais do que isso, e é muito mais também ao mesmo tempo do que isso. É uma ambição grande, mas pretende ser também uma ambição discreta. O Dom Quixote fala uma vez para o Sancho Panza, uma altura em que o Sancho Panza quer grandes discursos e grandes acontecimentos na vida dele, o Dom Quixote responde: uma pessoa não é mais do que outra, senão faz mais do que outra. O verbo fazer não é o verbo falar, não é o verbo apresentar, não é apenas o verbo fazer, e a revista tenta fazer, tenta pôr em diálogo, tenta criar sinergias, tenta criar contactos entre as pessoas, apesar de, número um, ter decidido, e foi uma decisão minha, que não era necessário, ou que talvez seria simpático não aparecer logo com um texto programático. O programa eram os textos, os poemas são os programas, e os pontos que apareciam nessa revista eram o verdadeiro programa da revista. Apesar disso, e também por sugestão de outras pessoas, lembro-me uma conversa muito extensa com o Dr. João de Melo, em que ele insistia em que era necessário fazer um texto programático. Eu sabia escrever esse texto pequenino, e também porque penso que a discreção deve ser uma das características deste projeto. Pelo menos eu sempre penso que a cultura deve ser uma atividade tanto quanto possível discreta, tanto quanto possível. Isto não significa transparente, ou que não seja visível, ou que não seja palpável, mas penso que deve ser, e talvez porque penso que é uma das características que eu sinto mais minhas enquanto pessoa, mais discreta. Queria, por último, sublinhar a ideia de que a revista Sudoeste não é, ou não quer ser, ou não pretende ser uma revista de uma pessoa. Não é
a miña revista, nunca quis que fose a miña revista, eu sou apenas o ponto, digamos, que costumo dizer, já dixo algunhas veces cando me preguntaron, que a secretaria en que se faz, o computador en que se faz son os meus. É a miña secretaria da miña casa, é o meu computador, o meu portátil, mas a revista non é unha revista dunha persoa, porque non pode ser a revista dunha persoa e porque esa persoa en causa non quer nunca que esta seja a revista dunha única persoa. É unha revista dun grupo de persoas. Tivemos a precaución cando fixemos o Consello de Redacción, cando fixemos o Consello Consultivo da revista, de incluir persoas dos varios ámbitos culturais da península. Temos portugueses, españoles, digamos, temos cataláis, temos galegos, temos unha variedade representativa e penso que a revista é de todos, é miña, como é do Antonio Pérez Franco, que faz parte dese Consello, como é da Rosa ou do Antonio, que son os que facen posible materialmente e non só a revista. Diría con isto, só para finalizar a última idea, que tal vez o grande objetivo da revista Suroeste no seu 5º ano de vida, estamos já ultimados os conteúdos do número 5, que será lanzado en abril, maio. Tal vez, se me perguntasen qual é o grande objetivo da revista, eu diría que o grande objetivo é criar unha serie de cumplicidades entre persoas. Non é moito máis do que iso. Criar unha serie de relações, unha especie de tecido que faça con que moitos autores colaboren con textos inéditos de maneira gratuita nun proxecto como a Suroeste. En 5 edições temos quase 200 colaboradores que están albudes en toda a península. Uns estarán en casa, outros estarán nos seus locais de traballo, nas universidades, fora das universidades, mas todos estarán nas librerías, sempre a comprar libros, estarán a falar en libros, estarán a criar redes invisíveis de contactos entre as revistas, entre as culturas, entre as linguas e, por tanto, entre as persoas da Península Ibérica. O Suroeste pretende criar unha especie de tabuleiro. Estamos moito habituados en termos políticos a ouvir falar sobre España fundamentalmente como un conceito plural, mas onde tamén esta pluralidade muitas veces mal interpretada e atacada, e nós pretendemos criar un tabuleiro de xogo diferente, cualquier cousa como un tabuleiro de ajedrez en que os cuadrados pretos e brancos non fosen exactamente cuadrados ou non fosen exactamente pretos e brancos. As dimensões do xogo son diferentes e queremos criar complicidade non só entre os colaboradores da revista, tamén entre aquilo que chamamos os amigos da Suroeste, que son as persoas, como todos que están aquí, que asisten aos lanzamentos. Lanzamos a revista en Madrid, en Barcelona, en Lisboa, en moitas cidades, e pretendemos iso, criar unha rede de cumplicidade entre os leitores, que son, ao final, os verdadeiros protagonistas desta revista. Sen todos vocês, sen todos vós, sen todos os leitores desta revista, non sería posible criar un proxecto que quisese como principio fundamental colocar o diálogo peninsular. Para o diálogo sempre son necesarios máis do que unha persoa. Por iso tamén non acredito en proxectos personalistas dunha persoa, e por iso quero e sempre quis e pretendo continuar así, que este seja un proxecto de moitas persoas, entre as quais já están todas convidadas a participar en cualquier unha das actividades que na revista, e non só a través da revista, continuaremos a organizar. Moito obrigado a todos, quero agradecer a presença de Rosa Vencero, de Antonio Franco, director do museo, de Antonio Cándido Franco, a presença de todos vós, foi un placer estar aquí. A revista está nas librerías, está por toda parte, digamos, aquí ten algúns exemplares disponíveis tamén para algunhas persoas, e estamos nas páginas dos libros, todos estamos lá presentes, e lá continuaremos. Muito obrigado.